vamos falar da mussarela? Vamos falar da mussarela, né? Mussarela com 8,8, 8,7. Presta, Hélio? Uma dúvida desse Normalmente, negócio. normalmente não. A gente pode dizer que é raros os casos em que a gente tem essa possibilidade, né? A gente pode citar algumas situações assim de alguns leites específicos, né? Com características ali de extrato seco, teor de gordura, teor de proteína muito elevado, né? Que não é o normal. Aí pode chegar nesse ponto. Agora, a maioria do pessoal que fala aí, estou conseguindo fazer a mussarela com 8,7. Aí, na prática, a gente vai entender o caso. Às vezes nem é esse o cálculo, né? Às vezes está fazendo o cálculo errado. E às vezes o cálculo está correto, mas o queijo está sendo produzido de forma incorreta e é aquele queijo que o cliente vai comprar uma vez só e nunca mais quer saber daquele queijo. Só dá problema. Ah, Não fatia, né? E por aí vai. a Ednelva até colocou aí, nós estamos com média 9,7. É um pouquinho alta, Ednel. Né? Tá quase ali dentro daquele limite que a gente entende que ainda é um limite aceitável, né? 9,5 para mussarela é um limite aceitável. Claro que a gente sempre tenta trabalhar abaixo disso, mas é um limite ali dentro da normalidade 9,5. Né? 9,7 está um pouquinho acima, dá para hoje você perguntar algumas coisas aqui, descobrir, ir lá e resolver esse problema, Ednel. Dá, sem dúvida. É Manda isso pra gente aí. aí, Ednelva. O Alex colocou aqui, qual a padronização recomendada de mussarela? 3%? Bom, 3% é um teor de gordura interessante na mussarela, né? Essas características, elas vão ser determinantes juntamente com outras, né? Não basta a gente, eu consigo fazer um queijo muito bom simplesmente padronizando meu leite a 3%. Não é bem assim que funciona, né? Esse é um parâmetro que deve ter controle e que com certeza, né, vai influenciar, mas alinhado a outros parâmetros, né? Eu estou falando isso porque o pessoal às vezes tem essa preocupação com a padronização, ela é muito relevante, com certeza, e muitas vezes não se preocupa com o teor de umidade, né? Aí faz uma padronização, mas deixa um teor de umidade muito alto na mussarela e, consequentemente, lá no final tem problema e fala, mas eu vou ter que abaixar mais a gordura porque a mussarela está ficando muito mole, né? Mas às vezes o problema não é gordura, né? Às vezes o problema é teor de umidade elevado. Então a gente precisa, para ter um queijo que tenha rendimento adequado e qualidade, né, que é muito importante, a gente precisa de associar esses parâmetros, né? Não ficar ali só num parâmetro só e achar que ele vai resolver todos os nossos problemas. É uma associação de parâmetros, né? Principalmente esses parâmetros físico-químicos do queijo mussarela. Esses vão determinar muito do resultado que a gente vai ter com o queijo, né? Lá na prateleira, né? Na vida de prateleira. O Edilene colocou aqui, acredito que nosso maior problema seja o fermento. Olha. Edinaldo, com Como é que é certeza. essa questão de fermento no mussarela, Ed? Qual que é, Né? o que é mais indicado? Vou completar a pergunta dela aqui. É filagem no mesmo dia, no dia seguinte? Porque aí o fermento vai determinar, né? Com certeza. Quando a gente pensa em mussarela, né, a gente inicia já pensando em que tipo de processo que eu vou usar. Grande Isso tem que Newton. ser, né, tem que ser a primeira pergunta. Qual tipo de processo de fabricação de mussarela que eu vou usar? Né? A gente tem aí infinitas formas de produzir queijo mussarela. Por mais que o pessoal pense assim, mas produzir mussarela é sempre igual. Não é igual, né? Existem infinitas formas de produzir queijo mussarela e cada uma com suas particularidades, né? As mais comuns, né? A gente tem uma mussarela com filagem no dia seguinte e uma mussarela com filagem no mesmo dia, né? Filagem no dia seguinte tem uma série de desvantagens, né? Apesar de muitos gostarem da mussarela filada no dia seguinte, esse processo apresenta uma série de desvantagens, principalmente quando a gente trata de rendimento. Aí são claras as desvantagens, né?
porque a massa ela seca mais e a gente tem um queijo com teor de umidade mais difícil de controlar para ficar num nível aceitável, a umidade costuma ficar muito baixa. Então, é mais difícil de controlar, além do maior problema que existe, que é o próprio fermento. É como a Edinelma colocou aí, a questão fermento. Essa questão fermento, ela é importantíssima para o processo de fabricação de mussarela, né? Inclusive, na mussarela, a gente tem uma etapa específica chamada de fermentação, né? Essa fermentação, quando a gente utiliza um fermento para filagem no dia seguinte, normalmente é um fermento mesofílico, ou seja, que é o fermento que as bactérias desenvolvem em temperaturas ótimas ali, na faixa da temperatura ambiente até 37 graus. E um fermento, quando a gente tem filagem no mesmo dia, um fermento termofílico, né, com temperatura ótima de desenvolvimento na faixa ali de 40 a 45 graus. Onde essas bactérias do fermento, né, que vão produzir ali bastante ácido lático, né, e reduzir o pH da massa para chegar no ponto ideal de filagem. Então, esses dois processos aí dependem desse desse fermento, e ele é importantíssimo, né? Se a gente utiliza esse fermento de forma incorreta, os nossos resultados, com certeza, vão ser muito impactados, né? E às vezes a gente fala assim, mas o fermento não influencia no rendimento. Ele tem uma influência indireta no rendimento, não é direta. Não é porque você usou o fermento A, B ou C que seu rendimento vai ser melhor. A influência é indireta, porque quanto melhor, né, o desenvolvimento do seu fermento, né, a atividade dele ali na produção, melhor vão ser, né, o aproveitamento dos componentes do leite para o seu processo. Então, ou seja, você vai conseguir um rendimento melhor porque o fermento funcionou adequadamente, não porque ele agregou mais componentes do leite no queijo. Não é isso. É porque ele funcionou de maneira adequada. Então, o fermento, com certeza, é um dos principais problemas do queijo mussarela. Escolheu mal um fermento, com certeza vai ter resultado problemático. Ed, e essa questão de aproveitar ao máximo o fermento, pegar um pacote de fermento que é para 5 litros, transformar ele para 10, que o fermento vai ficar metade do seu custo, né? A gente vê muita gente aí com propostas milagrosas para reduzir custo. Sim. Como é que funciona isso? É verídico? Resultado você tem. Vai acontecer ali, vai sair um queijo ali, né? Mas muitas vezes você vai avaliar as características do seu queijo, tanto de rendimento, que com certeza vai ter perdas significativas, quanto também da qualidade, né? O fermento, além dessa função, né, de produção de ácido lático, consequentemente abaixar o pH, para que a massa tenha ali a desmineralização, né? Esse processo a gente parece ser um negócio muito técnico, mas é uma coisa muito simples. A massa vai perdendo cálcio mesmo, né? E ela vai ficando ali com uma característica de elasticidade maior. Então, o fermento tem essa característica de fazer esse abaixamento de pH numa primeira etapa. E numa segunda etapa do processo de fabricação de queijo mussarela, ele já tem função de desenvolvimento de sabor, né? De dar aquela característica de massa fechada, aquela característica de poder fatiar, de derreter, depende muito do fermento, né? Por isso que não adianta o pessoal começar a falar, mas fermento é muito caro, então eu vou comprar um pacote aqui que é para 5 mil e vou fazer 10 mil. E tem absurdos, né? Nós estamos falando aí de uma duplicação aí, que é simples, mas eu já vi casos do fermento ser multiplicado por 10. Ou seja, o fermento que era para usar em 1.000 estava sendo usado em 10 mil litros, né? Qual que era o resultado disso, né? Existia uma mussarela, né? Saiu uma mussarela lá com muita dificuldade, às vezes atrasando ponto, né? Não conseguia filar, a filagem não ficava aquela mussarela lisa, brilhante, bonita, né? Saía aquela mussarela toda enrugada, né? Então, isso é muito comum da gente ver. E a justificativa é o custo do fermento. Só que se a gente levar para cálculo exato, o quanto custa o fermento no seu produto, você vai perceber que o fermento não é o ingrediente determinante no preço do seu produto, né? Não é o fermento,
não é o coagulante, não é o cloreto de cálcio, não é o sal, né? Na verdade, o determinante é o leite, né? Se a gente for fazer um cálculo aí de custo de produção da mussarela, né, retirando os encargos, os custos operacionais, só matéria-prima, o fermento não vai representar nem 0,5% do custo da mussarela, né? Grande parte desse custo vai estar, sim, no leite. Então, a justificativa é muito frágil, né, para tentar fazer um aproveitamento tão grande do fermento e, consequentemente, ter tantos problemas, né? Problema em queijo mussarela normalmente tem relação com o fermento, né? Normalmente a relação é quase que direta, né? Estou com problema na mussarela, um dos fatores para corrigir provavelmente é avaliar as características do fermento, como está sendo usado, qual fermento está sendo usado e como está sendo usado. É isso aí. Pessoal, dia 15 e 16 de março, às 19 horas, nós vamos ter um treinamento do senhor Hélio Mesquita sobre queijo mussarela. Vai aprender a fazer a mussarela na prática e com os mínimos detalhes, que é o que o Edson fala. Vai pegar detalhe por detalhe, vai esmiuçar e mostrar como fazer uma mussarela de qualidade, com excelente rendimento, tornando o seu laticínio lucrativo, que é o que a gente sabe, sempre fala aqui. A gente está cansado de ver vocês perder dinheiro. A gente chega nas fábricas, vai visitar, vai fazer algum trabalho. Quando vai olhar, está perdendo muito dinheiro com o queijo mussarela, que é uma commodity. E se não estiver trabalhando aí nos seus mínimos detalhes, que eu brinco com ele, mas sempre ele fala e tem muita razão, se não tiver lá bem alinhado, bem trabalhado, vai tomar prejuízo, com certeza. Então, é dia 15 e 16 de março, às 19 horas. Então, não tem desculpa para ninguém, porque 19 horas já acabou a produção, já dá para sentar na cadeira e assistir tranquilo. E agora a gente está com uma pré-inscrição desse treinamento. E essa pré-inscrição é um preço promocional de R$ 447. Pessoal, muito barato. Eu acho que nem um dia de produção, você não gasta nem um dia de produção para tirar em lucratividade esse valor desse treinamento, né, Ed? Não, sem dúvida. Fala dependendo o que vai ter nesse treinamento para nós. O treinamento ele é baseado da gente trazer para vocês um método de produção que a gente já validou. Aquele método que a gente usa, indica em clientes que a gente tem, né, presenciais. É onde a gente obteve melhor resultado com o queijo mussarela. E qual que é esse melhor resultado? É de rendimento, porque isso é muito importante, e também de qualidade. É aquela mussarela que vai ter as suas características funcionais de derreter, de fatiar, de não escurecer na pizza, todas elas em pleno, né, na sua plenitude total. Esse é o conteúdo que a gente quer passar para vocês, de como produzir esse tipo de mussarela através desse método que a gente tem 100% de certeza que funciona em qualquer lugar, desde que seja executado com todas as etapas que a gente descreve, etapa por etapa. A gente vai conversar sobre todas elas, como fazer, o que usar, quanto usar, qual ingrediente utilizar. Mais importante, qual utilizar. Vai falar as marcas que a gente já testou, isso, qual o rendimento que deu, qual que não deu, por que que deu, por que não deu. Isso tudo vai estar nesse treinamento, pessoal. É isso aí. Então, assim... Porque é isso que faz a diferença para o queijo, né? É a gente alinhar todas essas situações, né? A gente sempre faz aí as lives, a gente sempre fala muito de qualidade do leite, de ingredientes, processo de pasteurização, né? Etapas do processo de fabricação. Tudo isso a gente vai colocar nesse treinamento, né? Tanto que a gente aí entende que em um dia é pouco, a gente vai fazer em 2, para que a gente tenha cuidado de tratar cada etapa nos seus mínimos detalhes, né? Para que quem participar consiga atingir, né, esse objetivo de ter uma mussarela com rendimento adequado e com qualidade. E como é que vai funcionar isso? Esse treinamento ele é ao vivo e online. Você vai assistir da sua casa, no seu celular, no seu computador, no seu tablet.
na sua empresa, eu recomendo, pessoal, eu falo muito, pessoal, pega o treinamento, coloca numa tela lá, liga o computador numa televisão, coloca o pessoal da fábrica, do chão de fábrica, para assistir o treinamento, pessoal que está ligado com queijo, o queijeiro, os seus ajudantes e tal. Então, esse treinamento é ao vivo e online. Vocês vão receber um link da plataforma Zoom, que é por onde a gente faz esse treinamento, onde vocês vão interagir com o Éder ao vivo. Então, a qualquer momento tiver alguma dúvida, pode levantar a mão lá, tem um ícone para levantar a mão e pedir para fazer uma pergunta, e o Éder vai abrir o espaço para fazer esse tipo de pergunta e tirar a dúvida aí, e entender o que funciona aí no seu laticínio. Então, assim, bem legal o treinamento. A gente já fez um agora de Minas Padrão, que foi sensacional. Muito legal. E estamos com esse aberto aí no dia 14, não, no dia 15 e 16 de março, às 19 horas. E outra coisa importante, esse treinamento ele tem certificado. O certificado vai para quem fez a inscrição. E você que é dono de laticínio, e vai treinar o seu pessoal, você pode usar isso aí no seu programa de autocontrole, como treinamento. De 6 meses, você não tem que fazer um treinamento com o seu pessoal, você vai poder. A gente que vai mandar para você um documento atestando que você participou desse treinamento. Isso tem valia para o seu programa de autocontrole. Não é isso, Ed? Isso, é isso aí. Importantíssimo para o programa de autocontrole. E aí, pessoal, como falei, o valor aqui, R$ 447 é a pré-inscrição, tá? É pré-inscrição. Esse preço vai mudar. Então, onde que eu vou me cadastrar, Wilson? Link na bio, link no site da empresa. E se tiver alguma dúvida, é só mandar um direct para a Dani, que é no Instagram da Consular, que é no Instagram do Produtos, que é o que o Éder usa. E a Dani vai responder, ensinando passo a passo como se cadastrar, beleza? Conto com a participação de todos. Eu tenho certeza que com esse treinamento, no seu primeiro dia de produção, após esse treinamento, tenho certeza que você vai tirar esse investimento e vai lucrar muito mais. Então, você vai pegar os detalhes que o Éder sempre fala aí e vai conseguir fazer a coisa andar no seu laticínio. Porque mussarela é detalhe. É detalhe. Vamos lá. O grande Newton, deixa eu voltar com o Tiquinho, ele fez uma pergunta para a gente aqui sobre a mexedura. Deixa eu voltar um pouquinho. Quando estava aprendendo, o meu colega queijeiro disse para cortar a coalhada lentamente, e vocês disseram a mesma coisa. Alguns colegas disseram para cortar a coalhada rápido, tipo velocidade 5 da queijomate, né? Fazendo com que a coalhada fique com grãos pequenos, como ele disse, tipo milho, não tipo jaca. Qual é o mais correto? Deixa eu falar um negócio aqui, Hélio. Ô, Nilton, para você perder dinheiro, os nível 5 aí vai dar certinho, viu? Vai. É o melhor, viu? É a melhor atitude. Gente, isso aí é independente do queijo, né? Essa dúvida aí do Nilton, ela é muito importante e é bem determinante. Mas isso é independente do queijo. O corte nunca deve ser feito em velocidade alta. É velocidade baixa. Né? Aí eu não sei qual que é os níveis de velocidade da sua queijomate, se é de 1 a 5, se é de 1 a 10, né? Ou mais, né? Mas assim, se a gente tiver aí de 1 a 10, você vai fazer no 1 ou no 2. Você vai iniciar o corte nessa faixa. Né? O que a gente precisa fazer? É outro ponto que a gente precisa de lembrar. Quando a gente está fazendo queijo, a coalhada formada, né, aquele gel, ele tem que ser cortado. Ele não pode ser quebrado. Então, assim, quanto mais alta a velocidade que você tiver, mais você vai quebrar esse gel. Né? E não é isso que a gente quer. A gente quer corte. Tanto que tem uma série de situações que vão influenciar além da velocidade. A própria lira utilizada já é um problema. Recentemente, eu não tirei foto para a gente mostrar, mas eu fui ver uma empresa que estava com uma queijomate, mas a lira, ela com certeza era um motivo de problema gravíssimo para a empresa. A lira tinha o suporte dela em volta era tão grosso, de aço inox tão grosso, né, um metal bem grosso mesmo. Aquilo ali, quando ele começava a cortar, ele saía rasgando a massa, né? Saía quebrando ali tudo ali. E os fios, né? Era fios de nylon além de tudo, numa lira e numa queijomate.
Então, assim, um prejuízo enorme para quem está fazendo dessa forma. A sorte é que eles faziam velocidade bem baixa. Então, diminuía ainda. Porque se vai fazer aí, Milton, igual o pessoal te orientou a fazer rápido aí, você perdia tudo. O rendimento dessa mussarela era acima de 10 tranquilamente, só pelo corte inadequado. Sem contar as outras etapas que poderiam acontecer algumas falhas e ser ainda pior ainda essa condição. Então, o corte é lento, sim. É lento e gradativo. Né? Isso a gente precisa de entender que ao longo do corte, principalmente em queijo mate, a gente não vai ter uma parada, né? A gente vai cortar e vai dar continuidade no processo. Quando a gente trabalha com tanques de fabricação manual, normalmente o pessoal até para. Faz o corte, né? Com a lira horizontal, a lira vertical, no sentido longitudinal e transversal, no caso da lira vertical, e depois ainda para. Dá um tempo para coalhada em descanso, né, tempo mínimo, e depois retorna com a mexedura. Na queijo mate a gente já não faz isso, por uma série de problemas que não funciona na queijo mate dessa forma. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a velocidade é baixa e gradativamente você vai aumentando só para os grãos não ficarem, né, aglomerando, e aí você perder aquela capacidade de cozinhar os grãos adequadamente. Mas, de forma alguma, fazer um corte com velocidade alta. Né? E o tamanho do grão? Né? O tamanho do grão está muito relacionado com o tipo de processo que você quer fazer. Né? Se você quer fazer um processo de filagem no mesmo dia, de filagem no dia seguinte, e aí começa as situações. Por que que na filagem do dia seguinte a gente faz com um grão menor? Né? Aí que começa o problema. Né? A gente faz com um grão menor porque essa massa também vai ficar muito tempo exposta para o processo de fermentação, que essas bactérias mesofílicas são lentas, consequentemente, essa massa também tem uma perda significativa de componentes, né, que saíram do leite e passaram para a massa de queijo. Então, o grão normalmente faz menor para a gente ter menos perda, né? Mas tem menos perda na fermentação e perda maior lá na queijo mate, no tanque de fabricação. Já a mussarela com filagem no mesmo dia, a gente obtém grãos bem maiores, né? A gente pode dizer aí bem maior que uma azeitona grande, né? É o grão correto para quem fila no mesmo dia, né? Lembrando que não adianta também querer colocar lá um grão lá, né, gigante e achar que a mussarela não vai funcionar. Não vai funcionar. Né? Tudo tem limite. Né? O grão grande da mussarela é uma azeitona grande. Né? Para quê? Para que esse grão ele retenha mais, né, os componentes do leite ali e a gente consiga um rendimento melhor com a nossa mussarela. É isso aí, ele até colocou aqui que a velocidade dele é de 1 a 10 e sempre fazia na velocidade 2. Não deixa de fazer na 2, Newton. Eu te garanto que se você fizer na 5, no seu caso aí, você já está perdendo. Né? Não dá para a gente mensurar em números, mas em média aí uns 0,5, 0,6 litros aí por quilo você já está perdendo. É certeza com você, porque é muito rápido. A perda para o soro ela vai ser intensa. Né? Então, o correto na queijo mate, no seu caso aí, é iniciar com 2 mesmo, bem lentamente, né? As primeiras voltas da queijo mate ali, 5, 6 voltas, depois vai acelerando gradativamente, 3, 4, 5, até quando você já estiver no ponto de agitação, mexedura para cozimento, que aí vai ser mais rápido mesmo, mas aí a característica do grão é totalmente diferente. O grão é firme, né? E eu vou contar um detalhe aí dessa situação. Vou contar. Eu gosto dos detalhes. Né? O outro ponto que faz você perder muito rendimento é o fato de você ter uma queijo mate onde você não tem um sistema de reversão. Porque você corta com um lado, né? A lira deve ter a lira, os fios, a faca, né, da lira, ela tem que ter corte de um lado e do outro lado não. E isso é muito importante. O processo de corte é um determinado tempo e o processo de mexedura é outro, e eles não devem ser feitos no mesmo sentido.
Se você já cortou a massa, está no grão ideal, tem que agitar, não tem que continuar cortando. À medida que você vai continuar cortando, vai só perdendo rendimento, cada vez mais perdendo rendimento. Então tem que ficar muito atento a isso, que isso aí muda o número do rendimento ali bem significativamente. Soélia, filagem. Cada um tem uma técnica de filagem. Fala, e a pergunta que eu mais recebo é o seguinte: qual a temperatura ideal de filagem? A gente mede isso no monobloco ou a gente mede isso em outro lugar? É verdade. Essa aí é muito comum o pessoal ter essa dúvida, né? A primeira coisa que a gente precisa de entender é o próprio processo que a gente tem disponível, né? Eu falo isso porque monobloco não é igual, né, de um fabricante, de um mesmo fabricante, você ainda costuma ter umas diferenças, mas de um fabricante para outro é completamente diferente, né? E por que eu falo isso? A temperatura que você tem que controlar é a temperatura da peça. A peça de mussarela, lá no final do processo, ela tem que apresentar a temperatura da peça entre 56 e 58 como ideal, para estourar uns 60 graus Celsius, né? Aí que vem o que eu estou falando de conhecer o seu equipamento. Porque aí a gente vai regular essa temperatura, né, lá na água quente, para que a peça de mussarela saia nessa faixa de temperatura. Aí tem muita gente que fala assim: não, mas todo mundo fala que tem que filar com 70 a 75 graus. Né? Aí ele coloca lá 70, 75 graus e a peça de mussarela está saindo lá com 65. E por que isso acontece? Isso acontece porque o próprio equipamento ele tem uma capacidade de transferência de calor para a massa muito eficiente, né? Então a água está a 75 e a mussarela está saindo 65. Então essa transferência de calor é muito eficiente, né? O que é o certo nesse caso? Seria ele passar essa água para 70 para a mussarela sair lá no máximo 60. Ao passo que em outro equipamento, você pode estar colocando lá uns 75 e a massa está saindo lá com 55, 54, que não é o ideal, né? Por que isso acontece? A troca, né, a transferência de calor para a massa nesse tipo de equipamento é deficiente. Consequentemente, tem que aumentar a temperatura da água de filagem. Aí, nesse caso, tem que usar temperaturas aí na faixa de 80 graus para ter um resultado satisfatório. Então, isso vai variar muito de um equipamento para outro, né? Eu já conheci equipamentos aí de boas marcas com eficiência tão grande que o pessoal chega a fazer a filagem com temperatura de 65 graus. Né? Aí a massa chega lá no ponto lá, dando 58. Olha que maravilha, né? São situações, cada uma tem a sua particularidade, cada equipamento. Então tem que conhecer seu equipamento. Agora, uma situação interessante é que essa temperatura também ela vai variar de acordo com a característica da massa. Se você tem uma massa principalmente massa de filagem no dia seguinte, você não vai conseguir filar ela, mesmo com o seu monobloco, com a capacidade de transferência de calor para a massa grande, a 65 graus na água de filagem. Ela nunca vai atingir lá a nossa temperatura ideal, né? Isso é por quê? Porque essa massa ela tem uma temperatura bem reduzida durante o processo de fermentação, né? Filagem do dia seguinte no mínimo 12 horas de fermentação. E esse tempo ele pode se estender bastante, né? Tem casos aí do pessoal relatar: não, eu filei aqui foi com 2 dias depois. Infelizmente, né, a massa fica muito seca, você já não tem mais o resultado que era esperado e por uma série de fatores seu rendimento vai lá embaixo. E essa massa ela vai ficar na temperatura ambiente. Então a troca de calor, a transferência de calor do monobloco para a massa, ela vai ter que ser muito grande. Aí que vem mais outro problema. O pessoal vai lá e aumenta mais ainda a temperatura da água quente, né, para conseguir filar a mussarela. Consequentemente, essa temperatura muito alta, a gente tem perdas bem excessivas de gordura e outros componentes na água de filagem. Consequentemente, nosso rendimento é péssimo, né?
Então, essa temperatura varia, mas o ideal é analisar a peça. Entre 56, 58, no máximo 60 graus Celsius. Isso aí. O Ednezer, trabalhei com o senhor Sim. e ele usava cloreto de cálcio na água de filagem, em uma pequena quantidade. Faz sentido usar? Se puder tirar essa dúvida, grato pela atenção. É claro, Sim, né? Ednésio. O que acontece, Ednésio? Não tem muito sentido, né? É o que eu falei aqui de processo de fabricação de mussarela, né? Cada lugar que você vai tem uma história diferente, né? Mas não tem sentido. Por quê? E quando a gente coloca cloreto de cálcio, o objetivo é a gente recompor o teor de cálcio que foi insolubilizado durante o processo de pasteurização. Porque quando a gente aquece o leite, né, parte do cálcio que a gente tem no leite, ele não fica disponível. É como se ele estivesse lá, mas não está disponível. Então, o que a gente faz? A gente repõe cloreto de cálcio. Só que esse cloreto de cálcio ele é importante naquela etapa, né? O que acontece com o cloreto de cálcio depois? Porque esse cloreto de cálcio vai fazer pontes, né, entre as micelas ali de caseína quando a gente está formando a coalhada da mussarela. Então ele é importante nesse ponto, né? Ou seja, ali na coagulação, depois no corte, né, ele é muito importante, porque vai fazer coesão ali entre as moléculas de caseína. Só que depois a gente precisa de elasticidade na massa. E como que a gente obtém essa elasticidade? É o processo que a gente chama de desmineralização. É quando a massa vai perdendo cálcio, né? É um mineral. Ele vai perdendo, a massa vai perdendo. Então, à medida que ela vai perdendo esse cálcio, ela vai ficando mais elástica, né? É aí que não se justifica. O momento que a gente precisa do cloreto é para a formação da coalhada. Depois que a gente formou a coalhada, está no processo de fermentação, a gente já tem uma necessidade diferente. Porque aí a gente vai perder esse cálcio. E já não temos a necessidade dele na massa mais. Porque ele vai facilitar, né, a massa ter aquela elasticidade que a gente precisa para filagem. E quando a gente está filando, aí que não tem nenhum motivo mesmo para utilizar. Ele não tem função nenhuma nesse ponto, né? Como se diz, mito, né? Se perguntar para ele, Ednésio, ele vai falar que é importante, né? Mas é mito. Né? Na prática, não tem nenhum tipo de importância nesse ponto. Ele é importante lá, logo após o processo de pasteurização. É isso aí. Pessoal, isso aqui que aconteceu nessa live é uma pequena palhinha do que vai acontecer no treinamento de queijo mussarela que vai acontecer no dia 15 e 16. Então, isso. Pessoal, nós, como eu falei anteriormente, nós estamos com a pré-inscrição aberta para esse treinamento, dia 15 e 16 de março, às 19 horas, através da plataforma Zoom. Você vai ter acesso a esse treinamento ao vivo e online com o Éder. Então, vai poder interagir, tirar todas as suas dúvidas. Você aí que está trabalhando sobre assim, tem algum problema com o queijo mussarela, quer melhorar seu rendimento, quer melhorar sua qualidade, esse treinamento é para você. Ou você pretende produzir queijo mussarela, quer começar um negócio, esse treinamento é para você também, que ele vai ensinar passo a passo como fabricar um queijo, que ele formatou esse processo de fabricação no decorrer de 15 anos. Então já tem vários testes validados que vai ser passado nesse treinamento. Então, essa live, quem acompanhou aí já viu o tanto de detalhe que tem. Imagina num treinamento desse aí. Entendeu? Então, pessoal, pré-inscrição, link está na bio, link está no site da empresa. Se não conseguiu se inscrever, entre em contato aqui através do Instagram da Consular, que a Dani vai retornar. O preço promocional para pré-inscrição, R$ 447. Esse preço depois vai mudar. Acabou a pré-inscrição, eu não sei falar quando termina, mas acabou a pré-inscrição, o preço muda. Então, eu acho que é bem importante já começar a se inscrever a partir de agora. E esse treinamento ele tem valido no programa de autocontrole. Pode ser usado como treinamento registrado no seu programa de autocontrole. Pessoal, então, bora participar. Eu acho que foi isso. Eu acho que a gente já entregou bastante.
por hoje. Né? Não, com certeza. Já deu vários detalhes importantes aí. Então, eu acho que a partir de agora está na mão do pessoal que acompanha a gente de se inscrever e participar desse treinamento. É isso aí? Isso. A Carolina até colocou aqui, ó. Quantos dias a mussarela pode chegar para levar para a prateleira? Ah, tá. É o Lucas do Laticínio Serra Nova. Lucas. Isso. Lucas, tudo bom, Lucas? Muito bom aqui sua participação. Você quer saber quantos dias para levar para a prateleira? Isso. Mas eu não entendi. Tenta esclarecer aí. O seu primo colocou que está esperando a gente ligar. O Wilson, tudo bem, Hélio? Bom, acho que já conversamos com o Supremo, né? Ele César. Não, o Eli César tem que ligar para ele para a gente ver. Ele tem interesse aí, né, em alguns trabalhos. Entrar em contato com ele. Beleza, amanhã eu entro em contato. Beleza. Com o Eli César. O Lucas se quiser mandar aí, se quiser mandar aqui. Bom, a gente não entendeu bem a pergunta. Eu não entendi porque assim, ó, a prateleira, no caso da mussarela, será que é a secagem? Prateleira de secagem, provavelmente. Né? Quanto tempo na secagem, tudo. A secagem da mussarela, ela pode ser um processo rápido. Né? Não precisa de ser mais do que 24 horas. Né? Não tem necessidade disso. Só se a sua mussarela tiver outros problemas, que aí a gente tenta resolver secando mais tempo, mas não se justifica. Né? Existe processo que, inclusive, essa secagem é feita de imediato. Né? Processos contínuos de produção de mussarela, a gente não tem paralisações. Né? Entrou lá o leite e vai sair a mussarela lá no final embalada. Né? Então, provavelmente esse tempo que o Lucas está perguntando, né? Na prateleira, mas é no máximo 24 horas, Lucas. Num processo tradicional de mussarela, no máximo 24 horas, você já pode levar essa mussarela lá para a embalagem, que ela não vai ter nenhum problema. Ele colocou tempo de maturação, no caso é secagem. Ah, tá. Não, mas ele deve estar perguntando depois, né? Porque depois que a mussarela está pronta, quanto tempo você pode levar para o mercado? Que, né, o pessoal chama de maturação, que na verdade na mussarela, apesar os processos que vão acontecer serem iguais, a gente chama de estabilização da mussarela. Né? Então, assim, essa estabilização, ela tem um período, né, médio ali de 5 a 7 dias. Né? Em alguns processos, até 12 dias para ela estar na sua plena... as suas características funcionais estarem plenamente funcionando. Né? Então, seria aí esse prazo para estabilização. O nome correto é estabilização, não maturação, mas estabilização. Ok? Isso aí. Beleza. Muito bom. bom. Valeu, muito obrigado. Até terça-feira que vem vai ter live? Tem que consultar aí o suporte. O suporte divulga para você se vai ter ou não. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu, foi isso, pessoal. Então. Se inscreva lá no treinamento, siga a gente nas nossas redes sociais. Tem muita gente que participa através dos links que a gente divulga, mas não segue a gente aí. Ajuda a gente a divulgar essas lives e atender mais pessoas, beleza? Nosso trabalho é ajudar vocês. É isso aí. Participem do treinamento, está aberta a pré-inscrição. Entra lá e faz a inscrição e eu acho que vai ser muito proveitoso para todo mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Pessoal, muito obrigado a vocês pela participação. Né? Contem conosco. Tchau, tchau. Valeu.